Fala rapaziada, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Pós-jogo um pouco tarde, mas foi o que deu para fazer, de Palmeiras 2, Corinthians 0, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E cara, convenhamos, o corintiano ele tem que dar graças a Deus que o jogo foi só 2-0, porque olha, cara, se o Palmeiras acerta um pouquinho o pé, o Palmeiras teria metido 4, 5, cara, a gente poderia ter enrabado esses filhos da puta. A gente poderia ter goleado eles. E, cara, fazia tempo que a gente não viu o Palmeiras jogando tão bem. Fazia tempo. Então eu tô bem feliz com a partida que fez o Palmeiras. Bom, mas antes de falar do jogo de maneira geral, vamos falar um pouquinho aqui da formação, né? O Palmeiras foi a campo numa espécie de 3-4-3, né? Com o Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael na zaga. O meio-campo composto por Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Piquerez. No entanto, o que eu ia falar? No entanto, o Felipe Anderson e o Piquerez eles estavam praticamente como alas, tá? Então meio que o Palmeiras ele jogou sem armador. O Palmeiras ele potencializou e buscou muito as beiradas do campo. E o trio de ataque, né, com Estevão pelo lado direito, Vitor Roque centralizado e Facundo Torres no lado esquerdo. Bom, quando você via a formação do Corinthians, você tinha mais ou menos uma ideia que o Palmeiras ele de fato iria um pouco mais para cima. Não da maneira que foi, mas a gente imaginava que o Palmeiras iria mais para cima mesmo. O Corinthians ele entrou ali num 4-4-2, só que o Corinthians ele fez uma linha de 4 meio-campistas jogando com 3 volantes, né? José Martinez, Ranieri, Breno Bidon e o Carrillo sendo essa válvula de escape, esse armador do time, esse articulador. Eles colocaram essa linha de 4 meio-campistas, né, para tentar ganhar vantagem numérica e em relação ao trio de ataque do Palmeiras. Mas o Palmeiras ele foi muito bem, pelo menos no primeiro tempo foi um amasso, né? Muito interessante o Felipe Anderson e o Piquerez jogando de alas. Felipe Anderson, mais uma vez, muito bem pelo lado direito. Eu, particularmente, não gosto dessa formação com 3 zagueiros. Eu gostaria muito de ver um 4-3-3 com o Estevão Armando e o Felipe Anderson de ponta direita, mas é inegável que o Felipe Anderson ele tem que jogar pelo lado direito, é inegável, tá? Mais uma partida muito boa do Felipe Anderson, Palmeiras buscando muito os corredores, né? Buscando muito as laterais do campo, atacando muito bem por ali, e o Felipe Anderson potencializando ainda mais o jogo do Estevão, com troca de passes, dribles, aparecendo para a tabela. Muito interessante esse jogo do Felipe Anderson hoje, que tem que permanecer pelo lado direito. E, cara, o Palmeiras ele amassou o Corinthians do primeiro tempo inteiro, do começo ao fim, com 20 minutos de jogo, o jogo estava acabado, liquidado. O Palmeiras liquidou o jogo em 20 minutos. Com 5 minutos, né, iniciais, o Gustavo Gomes já obrigou ali o Matheus Donelli a fazer uma puta de uma defesa, um milagre, né, num chute ali cara a cara. Mas, cara, com 13 minutos o Piquerez abre o placar, num chute de fora da área, e com 20 minutos o Emiliano Martinez, quem diria, a Balsa Martinez, faz um puta de um golaço de fora da área, faz 2-0, o Palmeiras liquida o jogo praticamente logo em 20 minutos. O Corinthians ele teve que se remodelar em campo, né? Então o Corinthians ele teve que sair um pouco mais pro jogo, o Carrillo começou a jogar muito pelas beiradas, mas o Palmeiras estava mais perto do terceiro gol do que o Corinthians do primeiro, né? Então o Palmeiras continuou amassando ali no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, né? O Corinthians fez o que a gente chama de pressão circunstancial, ou seja, tá perdendo, tem que ir para cima, então não tem o que fazer. Então o Corinthians ele colocou ali o Ramon Dias colocou o Romero e eles tentaram fazer o que o Ramon Dias tentou fazer o que eles fazem quando o Rodrigo Garro joga, né? Que é um losango, só que dessa vez foi um pouco diferente. O Romero caindo mais pelo meio, Carrillo pela direita, Depay pela esquerda e o Yuri Alberto mais centralizado. Mas o Palmeiras ele estava muito bem postado, né? O Palmeiras nessa linha de 3 zagueiros com 2 alas, o Palmeiras ele estava muito bem protegido nas beiradas do campo. Então o Depay não conseguiu, não teve efeito por ali, o Carrillo também tentou, mas o Corinthians ele foi muito aquém do que poderia ter sido, né? O Corinthians ele jogou muita bola na área, nada adiantou, o Palmeiras ele não sofreu, tá? O Corinthians ele não conseguiu converter o seu volume de jogo, a sua pressão circunstancial em finalização ou qualquer perigo para o Palmeiras. O Palmeiras ele chega ao terceiro gol com o Vitor Roque, quero muito também falar aí sobre o Vitor Roque, que, cara, ele é muito bom jogador, tem força, técnica, velocidade,
excelente jogador, é um jogador que espero eu que quando ele fizer o primeiro gol, faça vários e as viúvas do presepeiro desapareçam, sumam de uma vez por todas, porque a presença dele é de fato faz com que você não sinta saudade nenhuma do nosso presepeiro, da nossa capivara acrobata. Tá? Então, mais uma ótima partida do Vitor Roque. Ele chega ao terceiro gol, só que é anulado por impedimento, né? Uma participação ali do Mikael. Eu particularmente achei que o gol foi relativamente bem anulado, né? Não tem como não falar. Eu achei que o Mikael ele participa, mas para mim é inegável que o juizão ele estava agindo muito de boa fé com o Corinthians, né? Algumas faltas que ele não marcava pra gente, 2 escanteios que ele não marcou, que ele deu tiro de meta. Mas enfim, o Corinthians ele tentou na sua pressão circunstancial, o Palmeiras ele recuou um pouquinho mais e o Corinthians ele chega à sua primeira finalização aos 46 no gol, né? Aos 46 do segundo tempo, né? Para vocês verem como o Palmeiras ele não sofreu. Antes disso, né, o Palmeiras ele havia feito algumas alterações, né? Saiu o Bruno Fux, entrou o Giai, o Felipe Anderson foi um pouquinho mais pro meio, entrou o Aníbal Moreno, saiu o Richard Rios, saiu o Estevão, entrou o Paulinho e entrou o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. E cara, o Flaco Lopes, o que ele tá fazendo no Palmeiras, cara? Como que ele conseguiu se tornar jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras? Porque ele consegue destruir todo o ataque do Palmeiras. É um jogador de uma valência só que é cabeceio. Ele não consegue fazer mais nada. Teve um passe pro Paulinho, cara, que o Paulinho tocou pra ele foi devolver pro Paulinho. Cara, ele não consegue acertar um passe, ele não bota força no passe. É difícil para ele jogar com bola no pé. Então, enfim, obviamente o ataque do Palmeiras enfraqueceu com a entrada do Flaco Lopes, mas muito interessante a partida que fez o Paulinho, hein? Paulinho é um monstro jogando bola, forte, indo para cima, brigando. Inclusive ele teve 2 finalizações ali, em uma ele quase meteu um puta de um golaço também. Cara, muito interessante. Eu quero muito ver uma formação aí com 4-4-2, com Paulinho e Vitor Roque juntos. Eu acho que será muito interessante. Tem que acontecer Paulinho e Vitor Roque jogarem juntos de titulares de fato. Basicamente é isso, né, rapaziada? Não tem muito o que eu falar do jogo. Foi um amasso do Palmeiras. Melhor jogo do ano. E é isso. Tava com saudade de gritar chupa gambá aqui. Que eles ficaram falando aqui, não, o Paulistão ainda sangra, Chega no Brasileiro, vocês pipocam pra gente. Fechou? E o mais interessante é que não foi só o jogo do Palmeiras que foi bom. A ambientação, a torcida do Palmeiras cantando muito. E, cara, tivemos aí um milagre, né? A torcida do Palmeiras acordando. A gente jogou um pedaço de galinha no campo, gritamos olé, zoamos com os caras. O Paulinho nas redes sociais zoou com os caras, gostei pra caralho disso. O Palmeiras, o novo administrador aí do Palmeiras também nas redes sociais, mandando muito bem na zoeira. Mas é isso. Vocês ganharam o Paulista e é a única coisa que vocês vão ganhar em cima da gente, porque a gente elimina o Corinthians em Libertadores e em Campeonato Brasileiro. E o mais interessante, né, para fechar com chave de ouro, foi aí a postagem da Gaviões da Fiel, colocando ali uma foto do Corinthians erguendo a 31ª taça do todo-poderoso Campeonato Paulista. Vocês sangraram hoje, hein, meu amigo? Vocês sangraram hoje. Espero que vocês voltem pro limbo, que é o lugar onde vocês nunca deveriam ter saído. Fechou? Por isso é só. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Valeu, rapaziada. Fui. Vai tomar no cu, Corinthians.